Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a essa sexta aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. E na aula de hoje eu queria falar um pouquinho sobre cinemática, né? Esse estudo do movimento sem se preocupar necessariamente com as causas que originam esse movimento. Então, só para a gente fazer uma recapitulação breve aqui de como a gente vem lidando com essa tentativa de falar sobre fluidos, a gente começa o curso definindo o que é um fluido, investigando a natureza de um fluido em termos das suas propriedades. Falamos aqui sobre a lei da viscosidade de Newton, que é um experimento mental que leva à concepção dessa propriedade importantíssima que caracteriza um fluido, que é a sua viscosidade. Isso vai servir para a gente poder separar, organizar, classificar os tipos de fluidos que existem em relação à sua dependência funcional da viscosidade com a taxa de cisalhamento, né, que levam aos fluidos newtonianos e não newtonianos, pseudoplásticos, dilatantes, etc. Na última aula falamos sobre a velocidade do som, que é uma propriedade interessantíssima de um meio, na verdade, né, não necessariamente de um fluido, porque o som ele pode se propagar num sólido também, evidentemente, né, porque no fundo o som é a manifestação de uma propagação de uma onda de pressão acústica no meio. Mas o interessante dessa discussão foi a gente perceber que certas propriedades da matéria, elas na verdade são definidas em termos também do movimento que se estabelece dentro da matéria em diferentes escalas, né? Então, eu acho que essa parte inicial do curso de definição de propriedades, ela serve não só para que você entenda como que você pode caracterizar um fluido, mas também para que você abra a sua cabeça para conseguir pensar em termos de como nós descrevemos a natureza, usando experimentos mentais e conceitos e abstrações que depois vão ser utilizados para definição de propriedades, por exemplo, da matéria. A gente tem muito essa ideia de que as propriedades da matéria elas existem, ponto final. Na verdade, não, elas são construções, abstrações humanas que a gente inventa para poder tentar entender numa linguagem que seja conveniente para o nosso intelecto aquilo que acontece com a matéria, né? E agora eu queria entrar um pouco mais na questão de como que a gente vai pegar esse material incrível, que é um fluido, e usar algumas ferramentas para descrevê-lo. Na última aula, galera, eu pedi para vocês assistirem 2 vídeos no meu canal. Um vídeo referente, se não me engano, à notação inicial, né, no qual eu falo um pouco sobre campos escalares, campos vetoriais, campos tensoriais, só para que a gente se situe em relação aos tipos de grandezas físicas que existem na física, na engenharia, que a gente vai usar para descrever os fenômenos de interesse, e um vídeo sobre a derivada material, se não me engano, acho que foi isso, não foi? Massa. E por que eu pedi para vocês assistirem esse vídeo, assim, né, para a gente filosofar um pouquinho sobre a natureza do pensamento dentro da mecânica dos fluidos. Assim, mecânica dos fluidos é uma matéria que muitas vezes é muito complicada para o aluno, principalmente porque ele se depara com a necessidade de ter que fazer um esforço matemático de construção de equações para descrever os fenômenos. E quando esse esforço matemático ele é desacoplado de um entendimento do porquê ele está fazendo isso, ele perde a motivação e acha que aquilo ali é um bicho de 7 cabeças. É muita matemática, é muita integral tripla e operador nabla, e eu me perco em meio a essa matemática porque eu ainda não entendi por que ela serve, a que fim ela atende. Então, assim, só para a gente tentar gerar uma discussão rápida aqui no início da aula, antes de falar sobre cinemática, eu queria comentar algumas coisinhas com vocês em relação àqueles vídeos que eu pedi para que vocês assistissem na última aula, né? Então, a gente viu na última aula que existe uma descrição euleriana vinculada à ideia de campo, que a gente vai poder utilizar para descrever o comportamento de um fluido que se movimenta, ou seja, de um escoamento, e existe uma abordagem lagrangiana, na qual a gente vai tentar rastrear essas pequenas entidades, que eu chamo de partículas materiais, que compõem um fluido dentro do contexto da hipótese do contínuo, e através de um tracking, vamos colocar assim, dessas partículas, eu vou mapear aquilo que está acontecendo com o escoamento. Então, para que a gente entenda aonde que a mecânica dos fluidos vai começar a complicar a nossa vida, eu queria fazer um resumo bem simples aqui desse caminho, vamos pôr assim, até mesmo, sei lá, epistemológico que a gente vai utilizar para poder construir mecânicas fluidas. O que a gente tem, né, no início é um princípio físico.
Esse princípio físico, ele vai estar sujeito, no contexto da mecânica dos fluidos, a um tratamento matemático, para que a partir disso a gente consiga obter equações de campo. Então a ideia é essa, sim, e essa é a ideia aqui que vai levar ao grau de complexidade da mecânica dos fluidos, né? E eu queria falar rapidamente sobre isso só para que vocês tenham ideia da forma que a gente aborda as questões ou as tentativas de descrever o movimento de um escoamento de um contexto de mecânica dos fluidos. Então aqui eu vou dar um exemplo para que a gente deixe a coisa um pouquinho mais clara. Vamos pôr aqui exemplo. E o exemplo é o seguinte, imagine que eu tenho, sei lá, a segunda lei de Newton, que é um princípio físico fundamental que descreve o movimento, né? Ponto. Esse aqui é o princípio físico. Vamos colocar um balãozinho. Na mecânica dos fluidos, aquela versão que a gente tem da segunda lei de Newton, somatório de força igual a massa vezes a aceleração, ela não presta pra gente, ela não nos atende. Então, eu vou precisar fazer, né, um tratamento matemático específico em cima da segunda lei de Newton para obter, após esse tratamento matemático, alguma coisa que serve para mim, né? Que vão ser as equações que descrevem o comportamento. Deixa eu pôr aqui mais para baixo. Equações que descrevem o comportamento dos campos de velocidade e pressão, por exemplo. Então veja que quando Newton formulou a sua segunda lei, né, o seu postulado da segunda lei, que é a equação assim, matemática principal, ou melhor, o princípio físico mais importante que a gente usa para descrever dentro da mecânica clássica movimento, seja do que for, ele estava interessado inicialmente em lidar com corpos materiais de identidade fixa. É a maçã que cai de uma árvore, é um bloco que desliza sobre um plano inclinado. Quando você olha para um fluido, você percebe que a água é diferente de uma maçã, né? Que a água é diferente de uma lapiseira, é diferente de um objeto sólido de contornos bem identificados, que você consegue dar uma identidade para ele. Falar, isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma maçã, isso aqui é um bloco, isso aqui é um tijolo, isso aqui é um óculos. Né? Isso aqui, a água não, ela tem um monte de molécula, muita mobilidade, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa em cima da minha segunda lei, que é o princípio físico que descreve o movimento, para que eu consiga obter equações que descrevam o comportamento dos campos de velocidade e pressão. Eu fiz uma live ontem no meu canal, que eu espero que vocês tenham visto, com o professor Yuri da matemática, um cara brilhante, super didático. Em algum momento eu falei, Yuri, descreva para os alunos, por gentileza, né, como as equações diferenciais surgem nessa tentativa da gente descrever os fenômenos físicos da natureza. E o Yuri falou uma coisa que eu achei genial. Ele falou: a natureza é mudança, a natureza é impermanente, a natureza é fluxo. Então os fenômenos físicos variam no tempo e se espalham pelo espaço. Então o cara que conseguiu dar pra gente uma visão de como lidar com variações foi Newton, quando inventou a ideia de derivada. Derivada é uma variação, né, que pode ser no tempo, pode ser no espaço. Então é natural que a gente use derivadas para descrever como as coisas variam no tempo e no espaço. E aí a gente vai usar o nosso entendimento das leis da física para conectar essas variações. Então, no fundo, o que a gente está buscando são equações diferenciais parciais de campo, para descrever como que o campo de velocidade varia no tempo em relação a como o campo de pressão varia no espaço, em relação a como a gravidade atua ali, como uma força de campo homogênea, e aí esses mecanismos físicos vão se balancear de acordo com o princípio físico para reger uma dinâmica. E no final o que você está buscando é uma equação diferencial de campo, que vale não para aquela partícula específica que está aqui ou ali, mas para o campo de velocidade do escoamento, para essa entidade abstrata que eu chamo de campo. Se a gente olha para a segunda lei de Newton aqui, né, o que você vai ter, deixa eu pegar minha setinha aqui, é o seguinte: a versão que você está acostumada é a seguinte: a derivada com relação ao tempo dessa quantidade que eu vou chamar de P vetor, né? Isso daqui seria quantidade de movimento, que é o produto massa vezes a velocidade do teu corpo. Eu até vou fazer o seguinte: eu vou pôr um V maiúsculo
para poder diferenciar a velocidade do corpo do campo de velocidade, que é uma coisa bem diferente, tá? Então esse aqui seria do corpo. Tudo isso daqui se refere a um corpo material. Então aqui a gente pode pôr corpo material. E isso daqui vai ser igual ao somatório de forças que atua aonde? No corpo material, né? Se você usa aqui a minha regrinha do produto que você aprendeu em cálculo 1, sendo P massa vezes velocidade, isso aqui vai ser M dV dt mais V dm dt igual ao somatório de forças. E aí você vai ter, evidentemente, esse cara sendo igual a zero, porque você vai assumir que um corpo material, por definição, é uma porção de matéria que se aglutina numa estrutura geométrica de identidade fixa. É a maçã que cai, é a caneta que eu consigo tocar, identificar as fronteiras, então não existe variação de massa aqui dentro. Né? Eu estou usando aqui também implicitamente um princípio físico fundamental, que é o princípio da conservação da massa. E aí você chega naquela versão da segunda lei que você usa no segundo grau para entender movimento de corpo no plano inclinado, balística, aquela coisa toda, no qual m dv dt é igual ao somatório de forças que atuam em cima do corpo. Isso aqui é muito familiar para a gente conhece isso desde o segundo grau, e eu acho que ninguém tem muita dificuldade em entender isso daqui. A questão que complica a minha vida como fluidodinamicista é uma questão fundamental, né, que é a seguinte: um corpo material, que é o objeto de análise daquela versão da segunda lei, ele é diferente de um campo. Um campo é uma coisa, um corpo é outra coisa. Né? Um campo é formado por um entendimento do comportamento coletivo de milhares de pequenas entidades materiais que o compõem, ou que pelo menos são a causa dessa consequência que eu chamo de campo. Né? Um corpo material eu poderia definir, né, como uma porção de matéria, sei lá, de identidade fixa. Então vou pôr aqui essa definição que eu acabei de inventar. Né? Um corpo material seria uma porção de matéria de identidade fixa. Cara, dar aula é muito legal, velho. Me amarro, velho. Pra mim, assim, é uma das partes mais legais do meu dia, velho. E aí, a pergunta central que você vai ter que fazer, quando você quer fazer esse link entre corpo material, que é o que leva ao surgimento daquela grandeza maravilhosa que eu chamo de derivada material, é a seguinte. Pergunta de $1 milhão. Na verdade, nem tanto, porque essa já foi respondida já. Mas a pergunta fundamental. Como descrever a aceleração de uma partícula material em termos do campo de velocidade do escoamento? Vocês viram o vídeo sobre derivada material, galera? Viram mesmo ou estou me enganando aí? Viram, né? Porque a resposta para essa pergunta está naquele vídeo. Como descrever isso? Em termos da derivada material. A derivada material, né, se vocês prestaram bem atenção no vídeo, ela representa nada mais, nada menos do que uma coisa absolutamente incrível e profunda, que é a seguinte, velho. Como representar a variação de algo percebido por uma partícula material que escoa, escrita em termos do campo no qual ela está sujeita. Então veja, a segunda lei de Newton ela é aplicada para a partícula. Então a aceleração que eu falo aqui é a aceleração sentida, percebida por uma partícula. Isso é a derivada material do campo de velocidade do escoamento. Né? Então a matemática começa a ficar um pouco mais complicada justamente quando eu saio da questão da matéria, né, da questão material e entro na questão do campo, dessa abstração. Então só para a gente deixar claro aqui a ideia, isso aqui é feito em termos dessa coisa incrível que eu chamo de derivada material. Agora o seguinte, tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito elegante, tudo isso é muito maravilhoso, mas se eu não tiver as informações desse campo de velocidade, eu não consigo fazer nada. Esse é um ponto importante. Né? Então, grande parte do esforço dentro da mecânica dos fluidos vai ser para a gente tentar obter esses campos.
Como obter esse campo? Eu quero obter um campo de velocidade, um campo de pressão, de um escoamento que incide sobre a asa de um avião, que incide em torno de um cilindro, que passa dentro de uma tubulação e faz uma curva, que passa dentro de uma válvula, né, sei lá, num duto que transporta um fluido de interesse de um ponto A a um ponto B, que pode pertencer a um oleoduto, a uma petroquímica, a um sistema de irrigação residencial, comercial, uma fazenda, enfim, né, como obter esses campos? Essa é uma pergunta fundamental. A outra pergunta também que é interessante e que mostra algo de muito profundo a respeito da natureza da mecânica dos fluidos é o seguinte. Só uma coisa que me veio aqui na cabeça antes, eu queria confirmar, eu quero só ver se eu estou de fato gravando a minha voz assim, porque... coloquei aqui o lugar certo, porque eu estou usando o microfone de lapela, seria uma tristeza se eu não tivesse. Beleza. Então, a outra pergunta que é importante é a seguinte, velho. Uma vez que eu tenha esse campo, e vamos pensar aqui em campo em termos dessas funções matemáticas que variam em relação ao espaço e ao tempo, como que eu poderia descrever a cara do meu escoamento? Uma vez que eu tenho essas funções. Então vamos supor que você tenha as seguintes funções matemáticas, para ficar menos abstrato. Né? Quando eu falo de campo, eu estou falando o seguinte. Campo de velocidade, por exemplo. O campo de velocidade é um campo vetorial, V, que depende de um vetor posição e do tempo. Esse vetor posição x é xyz, tá? Por isso que ele é um vetorzinho, é a coordenada de um ponto, segundo um observador, sei lá, estacionário que observa um movimento na sua frente. Esse tipo de coordenada também é chamado de coordenada euleriana ou de laboratório, que tem a ver com o cara que está aqui observando um fluxo. E esse cara, aqui no caso mais geral, ele é composto por três funções escalares, uma vinculada à velocidade na direção x, que é a função de x, y, z e t, ex. Esse x, y, z é o que eu chamo de x vetor. Também teria aqui uma componente na direção y, função do espaço e do tempo, direção y. E teria aqui uma componente em z, que não vai caber aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Um pouco embaixo, não importa não mais. Uma componente vz, função do espaço e do tempo, na direção ez. Essas são as funções matemáticas que descrevem um campo. Né? Vai ser uma treta gigantesca tentar obtê-las, muito trabalho. Mas suponha que você sabe essas funções por um escoamento específico. Eu conheço o campo de velocidade desse escoamento em torno de uma asa de avião e tal. Como que você poderia, a partir desse conhecimento, ter uma representação visual desse flow? Entender como as partículas ali se movimentam, o que está acontecendo com elas? Essa é a pergunta que eu vou tentar abordar um pouco na aula de hoje. Para falar sobre isso, vou ter que falar sobre cinemática. A cinemática é a descrição do movimento em si. Né? Só para a gente deixar a coisa um pouco mais clara, deixa eu aumentar aqui a minha câmera. Falar de cinemática é uma coisa que naturalmente, na história do pensamento humano, antecede aquilo que chamamos de dinâmica. Dinâmica é você entender as causas do movimento. Copérnico, Galileu e Kepler, né, antes de Newton, já estavam afiados na questão da cinemática planetária. Né? Kepler definiu 3 leis maravilhosas que descrevem com precisão o comportamento cinemático dos planetas em órbita. Ele sabia, né, que existiam relações entre período orbital e a área que um planeta cobriria passando em torno do Sol. Ele sabia que as órbitas eram elípticas, porque ele tinha observações astronômicas do Tycho Brahe, que observava as coisas no céu e falava para ele, né, alimentava ele com dados. Então, assim, naquela época, a galera tinha uma boa noção de cinemática, mas eles não faziam a menor ideia do que originava aquele movimento planetário. Até que veio Newton, e Newton resolveu o problema. Ele formulou a segunda lei, ele entrou na dinâmica, ele explicou as causas, né? Ele conseguiu conectar causa e consequência e dar uma lei pra gente que a gente poderia depois utilizá-la para prever coisas que a gente ainda não tinha medido, que é a segunda lei. Então, cinemática já era um assunto bem compreendido. Da Vinci, né, quando começou a esboçar padrões de movimento de fluido em torno de corpos aerodinâmicos, de máquinas voadoras,
também estava já tipo, interessado nessa investigação da cinemática de um escoamento, mas não tinha ainda noção da dinâmica. Então, para respeitar essa estrutura cronológica do pensamento humano na física clássica e levar ela para o nosso curso de mecânica dos fluidos 1, eu acho que seria importante a gente entrar um pouco na cinemática antes de falar da dinâmica, né? Porque um fluido é um material complicado, bicho. Descrever o movimento dele não é trivial. Só para vocês terem noção, a gente vai ter 3 ferramentas diferentes que a gente vai poder utilizar para descrever um escoamento. Então, uma vez que a gente tem o campo de velocidade, eu vou ter 3 formas diferentes de falar para alguém o que está acontecendo ali com aquele campo. Né? As linhas de corrente, as linhas de emissão e as linhas de trajetória. 3 recursos ferramentais utilizados na mecânica dos fluidos para descrever, para falar o que está acontecendo, sem ainda se preocupar em entender o que origina aquele movimento. Então isso é uma coisa bastante interessante e particular da mecânica dos fluidos. E antes de falar sobre isso, eu queria aqui então definir aquilo que eu chamo de cinemática. Vamos colocar um textinho aqui para a coisa ficar clara. Em seguida a gente vai investigar um pouco dessa cinemática dos fluidos. Então cinemática para a gente é o ramo da física que se ocupa com a descrição dos movimentos de pontos, corpos ou sistemas de corpos sem, caralho, tô super analfabeto hoje, sem se preocupar com a análise de suas causas. Eu acho que esse é um entendimento que todos nós temos já há um bom tempo, né? Alunos de engenharia mecânica, assim, devem ter escolhido fazer engenharia mecânica porque, primeiro, gostavam de física e gostavam dessa parte da física que fala de movimento, que a gente chama de mecânica. Né? E quando você vai estudar mecânica geral, você pensa que mecânica, você percebe que a mecânica ela é separada em algumas áreas, cinemática, estática, dinâmica, etc. Então acho que é um entendimento que você já tem há um bom tempo já. No contexto daquilo que chamamos de cinemática de fluidos, a gente vai ter assim algumas ferramentas para poder entender, investigar, descrever como um fluido se movimenta. Então, a cinemática está mais no campo da descrição. E num contexto de fluidos, a gente vai ter 3 ferramentas que a gente vai utilizar para poder tentar descrever o movimento de um fluido. A primeira delas, que é a mais famosa, mais usual, mais comum, são as linhas de corrente. Linhas de corrente. Eu vou ficar dando uma viajada aqui na aula de hoje em relação ao que cada uma dessas coisas significa. Em inglês a gente chama isso aqui de streamlines. Então, streamlines. A segunda ferramenta que a gente vai usar para descrever o movimento de um fluido são as linhas de trajetória. Então, linhas de trajetória. Que também são chamadas em inglês de path, caminho, né? Pathlines, linhas de caminho. E a última ferramenta são as linhas de emissão. Vejam quantas linhas, né? Diferentes conceitos e ferramentas, todas elas utilizadas para descrever como um fluido se movimenta. Só de você perceber que a gente tem 3 ferramentas já intua que um fluido é um bicho complicado, cara. Em inglês a gente chama isso aqui de streaklines. Então, streaklines. E o que cada uma dessas ferramentas representa, vamos investigar então na aula de hoje. Deixa eu pôr isso aqui mais para baixo. Vamos começar definindo aquilo que eu chamo de linha de corrente. Deixa eu só achar aqui direitinho o material. Cada vez mais que você vai dando aula e ministrando cursos, você percebe que tem muitos papéis que te cercam o tempo inteiro. Eu tenho assim, cara, eu não sei assim estimar, mas eu imagino que eu devo ter assim entre 800 a 1000 páginas manuscritas de anotações de aulas, assim, de cursos meus. Assim. Cada curso meu assim é 200 páginas. Aí tem fluidos 1, fluidos 2, tem Transcal 1, tem Transcal 2, tem fluidos magnéticos, microhidrodinâmica. Aí eu vou acumulando um monte de folha de papel ao longo da minha vida, né? E aí às vezes eu me sinto um cara do século XV, né? Tipo, porque a gente tem computador e várias coisas, mas até hoje pra mim a melhor forma de preparar um curso, velho, é eu pegar isso aqui que chama-se lapiseira, né? Vocês devem estar familiarizados com isso.
isso que chama-se papel, que também é uma invenção incrível, um papel é uma coisa maravilhosa, né? E cara, uma lâmpada boa, um bom livro, e aí você fica lá estudando e tal. É como eu mais consigo aprender coisas, até hoje, assim. E é uma coisa, inclusive, que eu falo para os meus alunos, né? Vocês, muito acostumados com as facilidades tecnológicas, assim, muitas vezes se perdem em meio às ferramentas, né, quando vão estudar as coisas. E eu vejo cada vez mais pessoas discutindo as melhores ferramentas de aprendizado e tal, e eu acho que até hoje nada substitui papel e lápis. Né, um quadro de giz, isso aqui é até hoje a melhor coisa que foi inventada. E aí no ensino remoto, eu imagino, né, deve estar um festival de modernidade, de PowerPoint, de gente, e uma chatice absurda assim, em algumas aulas, né, porque são aulas excessivamente focadas na ferramenta e pouco focadas às vezes no conteúdo, na construção, que para mim, velho, é passível de ser feita com muita profundidade embaixo de uma árvore com uma pessoa falando, né, com outras, que era como Sócrates fazia antigamente e construiu coisas incríveis. Então até hoje para mim nada substitui papel e lápis. Ao mesmo tempo, evidentemente, que é um negócio muito complicado que você se perde em meio aos seus papéis. Uma outra dica, já que eu estou falando sobre isso, para você poder organizar seus estudos é: faça as coisas com papel e lápis, mas tente criar um material físico esteticamente agradável. Então o que eu faço aqui? Eu numero as minhas páginas aqui embaixo para eu não me perder. Essa aqui é a página 28 do meu curso, sei lá, de Fluidos 1. E faça coisas, desenhos bonitos, abra aspas, né? Tem que ter uma coisa assim visualmente agradável para você sentir orgulho do que está fazendo, vontade de continuar fazendo. E isso também ajuda a sua cabeça a ter uma ideia ali, porque a cabeça ela é muito visual, ela separa as coisas assim, ela separa em grupos. Então use essa própria estrutura cognitiva que você tem, chamada cérebro, né, para poder organizar os seus estudos de uma maneira que faça sentido para a sua cabeça. Bom, dado essa pequena viagem que eu acabei aqui de entrar, que sede, vamos voltar aqui para o objeto da aula de hoje. Então, eu vou aqui primeiro definir aquilo que eu chamo de linha de corrente, e vou dar aqui alguns exemplos. Até pensei em resolver aqui hoje um exercício, mas nem sei se vai dar tempo, vamos ver como é que a aula vai fluir. Se der a gente resolve, se não eu passo para casa, não tem problema nenhum. Deixa eu mudar aqui a minha cor, porque eu fico entediado. O meu quadro ele é bem colorido, né, velho? Azul, vermelho e tal. Já que a gente tem essa opção, vamos colorir isso aqui, né, velho? Então vamos lá, linhas de corrente. Já ouviram falar sobre isso, eu imagino, né? O que são as linhas de corrente? Eu defino da seguinte maneira. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque, velho, minha vista tá ficando já cansada, brother. Uma hora a idade chega para todos nós, galera. Não tem para onde correr. Viver é envelhecer. Então são as linhas formadas pela conexão em um dado instante de tempo. Olha a sutileza das palavras. Dos pontos de um escoamento tangentes ao vetor velocidade. Ponto. Elas revelam o cenário instantâneo de um escoamento. Elas são muito interessantes de serem usadas em simulações computacionais. Então, com base nessa definição, você já percebeu que uma linha de corrente ela se define a partir do momento em que você tira uma foto do escoamento. Tem um escoamento, você congela um instante. Por um tempo fixo, por um snapshot, para uma foto, você vai olhar para esse campo de velocidade e você vai traçar linhas que são tangentes ao vetor velocidade em todos os pontos do escoamento. Então, para a gente fazer um desenhozinho, para você entender o que uma linha de corrente de fato representa, imagine que você tenha tipo, um tempo t, e nesse tempo t você tem aqui um escoamento, várias linhas, e essas linhas, isso aqui seria uma linha de corrente 1, a linha de corrente 2, tem várias linhas de corrente ali, a linha de corrente 3, e elas são linhas que indicam naquele instante a direção do flow em todos os pontos, e aí eu vou vincular a essas linhas de corrente aqui um vetorzinho, tá muito ruim esse ponto aqui, um vetorzinho
que vai ser tangente. Cara, tá horrível isso aqui, vamos colocar de novo. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui de vermelho e vou colocar aqui com a minha canetinha que não me deixa tremer. Então, nesse ponto aqui, agora está bem melhor, eu vou ter um vetor unitário que eu vou chamar de ds, que é tangente ao vetor velocidade. Então, esse ds, ele é paralelo, no sentido de que não é perpendicular, tá? Porque assim, é confuso a terminologia tangente, paralelo. O que eu quero falar é o seguinte, o ds, ele está alinhado com o vetor velocidade, ele não cruza, ele não é perpendicular, tá? Então, assim, tangente seria a palavra melhor, porque ele está em cima, né, em cada ponto do campo de velocidade apontando na direção dele. Mas a simbologia que eu uso para representar isso é essas barras, para que ele está junto, paralelo, então não está perpendicular. Então ele é paralelo, nesse sentido, ao meu vetor velocidade. Matematicamente, se eu defino esse ds como um elemento que vai ter componentes dx, dy, dz, então vamos pôr esse cara aqui, só um comentário aqui, ds, ele é um vetor unitário, tangente, paralelo, alinhado. Não sei qual seria a melhor palavra, mas eu acho que dá para entender. Alinhado, opa, perfeito. Ao vetor V em todos os pontos do espaço num dado tempo t. Diga. Esse ds seria tipo um vetor unitário direcional? Isso, exatamente. Exatamente isso. Perfeito? Então temos esse vetor unitário, direcional, que aponta em alguma coisa. Né? No fundo, eu até escrevi aqui, ds computa as alterações de direção percebidas por um comprimento de arco unitário. Então ele é um cara que está medindo ali, velho, essas alterações de direção do flow em cada ponto do espaço num dado tempo, para tentar entender o que está acontecendo ali com aquele flow. Beleza? Olha que interessante, velho. Como que a gente vai conseguir fazer alguma coisa legal em termos de matemática? Deixa eu só pôr minha borrachinha aqui para poder deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho. Pronto. Como é que a gente vai poder fazer uma coisa bem legal em termos de chegar numa equação matemática para obter as linhas de corrente em função do campo, usando simplesmente isso daqui como ideia. Se isso daqui é verdade, se ds está alinhado com v, quanto que vale o produto vetorial de ds por v, galera? Quanto que isso aqui vale? Zero. Zero. O que eu acho mais engraçado é que sempre que um professor na engenharia faz uma pergunta, quanto que vale isso? Cara, tem tipo assim, geralmente, 3 respostas mais prováveis. Ou vale zero, que é a mais provável, ou vale 1, ou é infinito. Dificilmente vai ser tipo 2,34. É muito pequena a chance de ser 2,34 a resposta. 0, 1 ou infinito são chutes bem prováveis. Então tá no meio de uma aula. Quanto que vale isso, galera? Tá com sono? Fala assim, zero. E fecha, e finge que não é com você. Só fala zero, se esconde, porque você pode estar bem errado, pode ser infinito, mas pelo menos você contribuiu com aquela aula de alguma maneira, assim, falando algo, né, sem se expor tanto e com altas chances de acertar. Porque zero é uma resposta provável para esse tipo de pergunta. Pois bem, se isso aqui vale zero, vamos montar aquele determinante que a gente usa para estimar produto vetorial, para ver o que vai acontecer? Onde vamos chegar? Vamos chegar em um lugar bem legal. Então, se ds vetorial v é zero, a gente pode já fazer isso daqui na próxima lousa. Eu já fiquei cansado da cor vermelha, então volto para verde e assim a gente vai evoluindo o curso. Eu vou ter o seguinte, ds vetorial v, isso pode ser representado em termos daquela determinante que a gente monta, né, usando as componentes desses dois vetores para povoar essa matriz, que na verdade é uma matriz mais assim mnemônica, ela não é uma coisa
física, mas a gente inventa isso aqui para poder construir essa ideia de produto vetorial. ds vai ter componentes dx, dy, dz, e v vai ter componentes vx, vy, vz. Isso aqui tem que ser igual, né, a o vetor zero, vamos pôr assim. Como assim vetor zero? Um vetor que seja zero nas três direções, 0, 0 e 0. Então, na direção x, eu vou ter o seguinte, vz dy menos vy dz tem que ser igual a quanto, pessoal? Qual é o chute mais provável? Zero, né? Sempre zero. Na direção y, vx, dz menos vz dx, zero. Na direção EZ, eu vou ter vy dx menos vx dy igual a zero. Com isso daqui, eu consigo montar algumas equações interessantes, porque a primeira delas vai me falar o seguinte. Se eu passo para um lado o termo, divido, eu vou ter o seguinte, que dz sobre vz vai ser igual a dy sobre vy. Na segunda equação, eu vou ter que dz sobre vz também tem que ser igual a dx sobre vx. Vx. E na última equação, eu vou ter que dx sobre vx vai ter que ser igual a dy sobre vy. Alguns caras aqui se repetem, evidentemente, essas três equações elas vão me levar a uma única conclusão, que é o seguinte, que dx sobre vx é igual a dy sobre vy, que também é igual a dz sobre vz. Que é igual a constante, porque tanto faz, se é na direção x, y e z, tudo é a mesma coisa, isso vai ser igual a uma coisa só, que eu vou chamar de ds. Um ds que não é vetor, mas um diferencial que eu vou atribuir a letra S para ele. Perfeito? Essas relações, elas valem para descrever a forma de uma linha de corrente em termos do campo de velocidade. Então, o que eu poderia falar é o seguinte, ao longo de uma linha de corrente, esse funcional ds é constante. Estou começando a buscar equações matemáticas para tentar construir essas linhas. E vejam, isso aqui é só linha de corrente, vai ter a linha de trajetória ainda e a linha de emissão. Tem três tipos de linhas, que são recursos geométricos, que a gente pode usar na mecânica dos fluidos, cada uma representando uma ideia cinemática, e todas elas vão tentar reconstruir a cara do escoamento a partir do conhecimento do campo de velocidade. Estou buscando equações matemáticas para tentar reconstruir essas linhas em termos desses campos. Até aqui, entenderam isso? Balance a cabeça sim ou não? Professor, só uma pergunta. Então, esse ds é só para representar um deslocamento infinitesimal ali na linha? Eu não entendi muito bem o que é. O ds é um funcional que se conserva ao longo de uma linha e que vai ser usado como um recurso para que você consiga obter equações matemáticas que descrevam a cara dessa linha num plano x, y, z, por exemplo, né, em termos do campo de velocidade. Por enquanto, pense nesse ds final aqui, nesse último cara aqui, simplesmente como um funcional que é constante, independente da direção que eu analiso aquela linha de corrente e que eu vou usar para montar ela em termos do campo de velocidade. Você nem precisaria usar esse ds aqui não, você pode só parar aqui, ó, dx sobre vx igual a dy sobre vy igual a dz sobre vz, e só com isso você já consegue reconstruir essas linhas em termos dos campos de velocidade. Mas o ds pode ser também um recurso que você vai usar junto com isso. Deve estar um pouco confuso agora, eu imagino. Isso aqui, velho, é muito difícil de explicar e eu vou fazer depois, tentar fazer, se der tempo, talvez hoje não dê tempo, mas na próxima aula talvez dê tempo, um exercício para a gente entender como que usa esse recurso para montar mesmo as linhas de corrente. Aí vai ficar bem mais claro, tá? Eu quero mais assim que na aula de hoje vocês entendam o que significa mesmo uma linha de corrente,
né, de onde que vem essas equações de linha de corrente, e na aula que vem a gente vai usar isso para resolver um problema específico lá, de exemplo, em que talvez fique mais claro esse uso, tá? Beleza, obrigado. Bom, o outro recurso cinemático que eu posso utilizar para descrever um escoamento, e agora já que me cansei dessa linha verde, vou usar a azul, são as famosas linhas de trajetória. Linhas de trajetória. O que essas caras ilustram? Vamos pôr aqui assim. Uma definição bem simples para a gente filosofar sobre o que seriam linhas de trajetória. Então, linhas de trajetória. Basicamente ilustram a trajetória de uma partícula específica que em um dado instante de tempo cruzou um ponto específico do espaço. Essa é a definição. Para que vocês entendam de fato, na prática, o que isso significa, eu vou fazer aqui um desenhozinho. Tentar fazer um desenhozinho. Né? Então imagine que você tem que, sei lá, um cilindro, que é a coisa mais difícil para mim de desenhar aqui. E aí você tem, sei lá, um sistema de eixos, que eu vou colocar bem aqui, XYZ, que representa a posição de um observador que vai tentar entender o que acontece com esse escoamento. E aí, você tem uma posição aqui, por exemplo, específica. Vou pegar duas posições diferentes, essa e essa. Esse sistema de eixos eu vou chamar, né, de sistema X. Como é que eu posso dizer, velho? É difícil até usar a terminologia, mas vamos pôr assim, X, Y, Z. Então eu vou ter um vetor X que determina a posição de um ponto do espaço segundo esse sistema de coordenadas, que tem uma origem em algum ponto. E aí eu vou ter aqui, sei lá, um escoamento. Vou pôr aqui, flow. Flow. No instante t0, que é esse instante aqui, eu vou ter uma partícula nesse ponto e vou ter outra partícula nesse ponto. Cada partícula ocupará o seu ponto do espaço, porque dois corpos não podem pertencer ao mesmo espaço no mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Tá? Nesse instante t0, a partícula que está aqui, ela está numa posição que eu vou chamar de x. E essa numa posição x estrela. Então, o que seriam esses caras aqui? É importante falar sobre isso. Aqui embaixo. Vou definir o que seria x e x ou x estrela. Então, x, segundo a minha definição, é a partícula, olha que loucura isso aqui, é a partícula que cara, tá muito ruim a minha letra, velho. Deixa eu diminuir esse espaçamento entre as coisas aqui. X é a partícula que em t igual a 0 ocupava a posição x igual a x. Então x é como se fosse a posição genérica de qualquer ponto do espaço, segundo um observador que está ali observando o escoamento. X é a posição específica de uma partícula que em t igual a 0 estava no ponto x igual a x. Beleza? Então, eu uso a posição que a partícula estava no instante de tempo para falar quem é essa partícula que eu vou tentar descrever a sua trajetória, que eu vou seguir. Eu estou aqui procurando meu chinelo que apareceu de novo. Tá? Então, eu vou usar essa ideia de uma coordenada para atribuir uma identidade a uma partícula, porque eu sei que em tempo t igual a 0 só tinha uma única partícula que poderia estar naquele ponto do espaço, que é a partícula x. Eu defino a identidade da partícula em termos de uma posição que eu sei que ela ocupou num tempo específico. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo ponto do espaço num dado tempo. Então eu uso essa ideia para definir quem é a partícula. Tá? E o mesmo vale para a partícula x estrela. É uma outra partícula. A partícula x estrela é a partícula que em tempo t igual a 0 ocupava a posição x igual a x estrela. Tá claro isso, pessoal? E aí esse escoamento vai fluir em torno desse cilindro. Né? Se isso acontece, e eu vou investigar o que vai rolar
ao longo do tempo, eu teria o seguinte. Está aqui meu cilindro. Vamos fazer o seguinte, para ficar o mesmo cilindro, a mesma forma horrível, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, o que eu vou ter vão ser diferentes trajetórias da partícula que estava aqui e da que estava aqui. Sei lá, a partícula que estava aqui, ela vai andar assim. Sei lá. Isso aqui vai ser a trajetória dela. A que estava aqui vai andar assim. Não sei. Vai ter uma outra linha, né? Isso aqui seria a trajetória, ou o que a gente chama de path line, da partícula x, e essa vai ser a trajetória da partícula x estrela. É um outro recurso que eu posso utilizar para descrever essas trajetórias. Como é que seria, assim, aquilo que a gente chama de equação da trajetória? Porque, veja, se isso daqui é uma linha que representa a trajetória da partícula, ou seja, as posições ao longo do tempo em relação a um observador de referência que enxerga esse escoamento fluir em sua frente, que uma partícula que num dado tempo inicial ocupava um ponto do espaço passa a ir ocupando ao longo de instantes sucessivos futuros de tempo enquanto flui. Então essa linha deve ter uma equação que descreve ela. Né? A gente aprendeu no segundo grau, quando via geometria analítica, que certas equações matemáticas representam caminhos. Então, por exemplo, você lança uma bala de canhão e a bala vai, sobe e cai. Movimento balístico, isso é uma parábola, existe uma função matemática, quadrática, que expressa visualmente, geometricamente, esse caminho, essa trajetória. O mesmo deve ocorrer para as partículas fluidas, que pertencem ao escoamento. Agora, essas trajetórias, elas vão ser funções do campo de velocidade, que carrega essas partículas consigo, naquilo que chamamos de escoamento. Então, que equações seriam essas? Seriam as equações, que eu vou chamar de equações das trajetórias. E as equações das trajetórias, elas são muito interessantes, porque elas são basicamente uma dependência funcional que expressa as posições em relação a um observador fixo para uma dada partícula x ao longo do tempo. Essa é a cara matemática abstrata que eu vou utilizar para representar essas posições. E isso vai estar associado com o campo de velocidade, porque velocidade não é a variação do espaço ao longo do tempo. Então, existe uma relação entre posição, tempo e velocidade, né? De tal sorte que essas posições que eu vou traçando ao longo do tempo, que definem a trajetória de uma partícula específica, elas devem, de alguma forma, se relacionar com o campo de velocidade. Vai ficar muito mais claro tudo isso quando eu der um exemplo. Né? Considere um campo de velocidade em que Vx é igual a tanto, Vy é igual a tanto. Vamos traçar aqui as linhas de corrente, as linhas de trajetória e as linhas de emissão. Mas por enquanto eu quero apenas que vocês entendam a ideia do que essas linhas representam. Beleza? Já conseguem perceber a diferença entre uma linha de corrente, pelo menos conceitualmente, e uma linha de trajetória? Sim ou não? Mais ou menos? Tá abstrato? Tá confuso? Cinemática, velho, é um negócio que é legal, assim, principalmente porque força você a tentar pensar sobre movimento de uma maneira diferente da que você está acostumado na sua experiência sensorial. Você começa a discutir conceitos e abstrações, né, para tentar mapear movimento. Eu estava ontem na rede, em algum momento, e a rede estava balançando, assim, e ela ficou muito tempo balançando. Eu falei, velho, é muito louco isso, porque a gente se acostuma com esse balançar da rede, mas existe alguma coisa, né, que viabiliza, que permite que essa rede continue balançando, mesmo que eu não esteja fazendo nada. Ela está em movimento e eu não estou excitando ela, eu estou parado. É claro, deu um empurrão inicial e ela ficou lá um tempão, velho. Né? E assim, então o estímulo já foi embora, o tempo está fluindo, o movimento continua,
né? E eu me acostumo, porque eu sou um ser que habita esse plano e eu me movimento, eu ando por aí, eu estou preso no tempo, eu sou matéria que se espalha no espaço. Mas assim, a natureza do movimento ela é um pouco mística, assim, porque existe alguma coisa que faz com que isso continue. Né? Os filósofos antigos assim tinham um interesse profundo por isso. Porra, eu pego uma pedra e eu taco ela, por que ela continua voando quando ela sai da minha mão? O que eu dei para essa pedra que continua com ela, mesmo quando eu tiro a minha excitação, o meu input, a minha força, né, a minha causa, né? Eu forneci ela o quê? Quantidade de movimento. Que porra é essa? Quantidade de movimento, velho. Né? E essa coisa continua e se preserva, interage com outras coisas que se movimentam, e como uma coisa se movimenta, afeta outra coisa que se movimenta. Então, pensar sobre o movimento é uma coisa muito profunda, na verdade. E a cinemática é a primeira forma de pensar. É o movimento pelo movimento. Não importa a causa, é o movimento. Vamos viajar em cima disso. E quando você entra na cinemática de fluidos, você percebe que a natureza de um fluido ela induz você a ter que pensar sobre movimento de uma maneira um pouco diferente daquilo que a gente usaria para pensar no movimento de um sólido. E aí a última linha maluca que existe, a última abstração conceitual que eu vou utilizar para descrever a cinemática de um fluido que se movimenta são as linhas de emissão. O que é uma linha de emissão, galera? Cada vez eu vou complicando mais a vida de vocês. Né? Linhas de emissão. Bom, elas identificam o caminho percorrido por um conjunto de partículas que passaram por um mesmo ponto fixo do espaço ao longo de um intervalo de tempo. O exemplo principal, depois eu vou pegar isso aqui e diagramar, mudar assim, o tamanho da fonte para não ficar com a minha cara junto, mas o exemplo principal está associado, por exemplo, à injeção de corante durante um certo período de tempo em um ponto fixo do espaço. Né? Então deixa eu colocar isso daqui tamanho um pouquinho menor, vou colocar um pouquinho mais para cá e colocar numa cor diferente, porque eu cansei também. Não pode preto logo. Não, caralho. Preto, brother. Isso. Cansei daquelas cores. As linhas de emissão representam isso, estão muito associadas a essa questão de você colocar um corante no ponto fixo do espaço, que é um recurso cinemático incrível para você poder descrever um escoamento. Só que repare, quando você fica um tempo ali colocando corante no ponto do espaço, durante um intervalo de tempo, várias partículas diferentes passaram por aquele mesmo ponto do espaço. Então as linhas de emissão, que são esse recurso visual que você vai utilizar para descrever o movimento de um fluido, elas estão além das linhas de trajetória, porque várias partículas diferentes passaram por aquele ponto do espaço. Percebam isso, tá? É muito diferente. Para a coisa ficar um pouco mais clara, eu coloquei aqui peguei um videozinho, deixa eu ver se eu acho, sobre esse conceito. Cara, tá me incomodando essa cor aqui preta, porque tá muito escuro nesse quadro aqui. Pronto, vai ser isso aqui, foda-se. Deixa eu desligar meu WhatsApp, porque tem muita gente falando comigo e eu tô cansado. Bom, eu peguei aqui um videozinho, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, brother. É um GIF muito simples, muito simples, que tenta mostrar a diferença que existe entre uma linha de emissão e uma linha de trajetória. Então aqui eu vou dar o play. Esse ponto aqui vermelho é o ponto fixo do espaço onde eu estou pondo meu corante. Ao longo do tempo, diferentes partículas passarão por esse ponto. E os caminhos que elas vão percorrer em instantes subsequentes de tempo vão estar associados às linhas de trajetória dessas partículas, mas o caminho que todas elas percorrem juntas, vai estar vinculado ao que eu chamo de linha de emissão. Então, eu vou dar aqui o play. Olha que legal. Eu tenho a partícula vermelha, eu tenho a partícula azul escura, a partícula azul clara, a partícula amarela. A linha vermelha é a linha que a partícula vermelha percorreu. A linha azul escura é a linha que a partícula azul escura percorreu. A linha azul clara é a linha que a partícula azul clara percorreu e a linha amarela é a linha que a partícula amarela percorreu. Essas linhas coloridas são as linhas de trajetória que as partículas percorreram. Agora, todas elas juntas, né, se você vai conectando elas ao longo do tempo, isso seria o que você veria
num corante que foi ali lançado no espaço. Eu vou voltar para você perceber de novo isso. Linha de emissão, linhas de trajetória. São linhas bem diferentes nesse contexto. Voltar. Perceber. Fica muito difícil de você, assim, numa primeira aula de cinemática de fluidos, entender mesmo isso. Eu demorei alguns anos, talvez, para poder realmente sacar as diferenças entre essas linhas todas com um pouco mais de profundidade. Mas eu vou falar uma coisa interessante para vocês, né? E vou dar alguns caminhos que eu tive que descobrir sozinho para poder entender isso mais profundamente. Primeiro fato interessante. Quando o escoamento está em regime permanente, ou seja, quando o campo de velocidade não varia mais explicitamente em relação ao tempo, as linhas de corrente, as linhas de trajetória e as linhas de emissão colapsam, viram uma coisa só. Não tem diferença nenhuma entre essas três linhas quando o flow é permanente. O que leva a uma diferença entre essas formas geométricas de uma linha em relação a outra é a questão transiente. É como o tempo afeta a distribuição do campo de velocidade. Quero que meditem muito sobre isso ao longo do final de semana. Uma outra bizu interessante, para vocês terem noção disso melhor, é esse vídeo aqui que eu recomendo muito para vocês. É muito mesmo. Você vai pesquisar vídeos no YouTube sobre esses assuntos, e aí hoje em dia o que mais tem são vídeos muito bonitos, com imagens coloridas, mas extremamente chatos de serem assistidos, com pessoas de carisma quase nulo, né, com um discurso que te dá muito sono e imagens incríveis, mas aí você não consegue linkar essa beleza estética com uma compreensão profunda daquilo que esses vídeos pretendem abordar. É difícil achar vídeo bom de McFlu, assim, legal. E aí teve uma série, velho, de vídeos muito velhos mesmo, anos 60 ou 70. Eu acho engraçado que quando eu abro meu YouTube aqui, tem as coisas que eu assisto, né? Aí no meio de uma coisa de cinemática tem que esse cara, o Jorge Ben. Pra mim, esse vídeo aqui é o melhor vídeo do YouTube. De todos os vídeos da história, esse do Jorge Ben é o melhor de todos. Eu já vi 1 milhão de vezes, sempre me deixa muito feliz. Esse cara é um gênio, um monstro, assim, um deus, velho. Né? Enfim, e eu tenho uma coisa assim com coisa antiga, assim, sabe, velho? Uma fascinação. Isso também se aplica a vídeos didáticos da mecânica dos fluidos. Nos anos 60 ou 70, não sei assim, a galera gravou uma série de vídeos institucionais didáticos sobre mecânica dos fluidos. Eu tenho todos eles salvos no meu computador. Eu tenho 5 GB de vídeos de McFlu sobre vários assuntos diferentes. Turbulência, magnetohidrodinâmica, escoamento em baixo Reynolds. E tem esse, velho, que fala sobre a descrição euleriana e lagrangiana na mecânica dos fluidos. Se eu der um play aqui, você vai ver que é um vídeo bem velho, curto só. Mathematically, we would say that the velocity is a function of initial position and time. Tipo assim, é antigo o rolê, né? To accord with this description, we have shown the vector attached to the initial position. Agora, só para vocês terem noção da cara da coisa. Não desanimem pela voz desse cara, que também não é tão carismático assim, né? In this point, we'll show the particle going from this point. Cara, bem inglês, assim, parece que tá morrendo. Mas, as imagens, as representações desse vídeo, pra mim, são incríveis. E esse vídeo, assim, se você assistir com atenção, você vai entender tudo sobre cinemática, assim. É o vídeo mais didático que eu conheço do YouTube sobre o assunto. Muito melhor que esses vídeos modernos. Então, em casa, eu vou até mandar esse link, mas é fácil de você achar, perdão. Você escreve assim, velho, Eulerian and Lagrangian Descriptions in Fluid Mechanics. É esse o vídeo. Assistam. Lá, o cara vai dar muitas representações visuais claras, né, do que é uma linha de corrente, aqui ele põe um vetor de velocidade em cada ponto, a linha que conecta. Ele fala sobre linhas de caminho, path lines, street lines, dá exemplo. Fala, inclusive, sobre derivada material, né? Então, assim, é um vídeo de 20 e poucos minutinhos, um pouco entediante em termos da voz do cara e tal, mas o roteiro é muito bom, é muito preciso, e as imagens são incríveis. Então assistam em casa, que eu acho que vai valer bastante a pena para vocês. O Igor postou aqui no chat o link, é desse vídeo já, Igor? Que você colocou? O que é?
Acho que é, né? The initial É, position. isso. Então, obrigado, Igor, por já resolver essa treta pra galera. Bom, então esse aqui é outro bizu que eu também recomendo. Assistam esse vídeo, ele é muito incrível. E aí, assim, só pra vocês terem noção, assim, por que isso é importante, né? Você pega, assim, streamlines e pesquisa, a primeira coisa que você vai achar é uma coisa da NASA. Então, a NASA que descreve, né, que está muito interessada no escoamento, tem várias coisinhas, assim, de educação no site dela, né, sobre McFlu. E veja, assim, que ela também está muito preocupada em definir esse conceito tão importante no estudo da aerodinâmica, chamado linha de corrente, por exemplo. Então, alguns textos e figuras, imagens e materiais didáticos vinculados à mecânica dos fluidos você também pode encontrar na base de dados da NASA. Beleza, galera? Eu tenho uma questão que eu queria tentar resolver com vocês. Eu acho que não vai dar tempo de fazer isso hoje com profundidade. Mas eu vou pelo menos assim passar para vocês. E o que eu posso fazer assim, para ficar mais claro? Porque eu tenho muita coisa também para falar e eu estou aqui num movimento de querer otimizar o curso, né? Para a gente poder abranger o máximo de coisas possíveis sem gastar muito tempo repetitivo em cima de um mesmo assunto. Então eu vou passar um exercício para vocês, para casa, assim, não tem que me entregar, para vocês treinarem mesmo esses conceitos, quebrar a cabeça, sobre linha de corrente, linha de emissão e linha de trajetória. Eu tenho certeza que vocês não vão conseguir fazer tudo, assim, não se importem com isso. Mas aí depois eu vou xerocar aqui a resposta e coloco no meu site, ou pelo menos falo para vocês aonde vai estar a resposta, e a gente depois tira a dúvida de vocês e vai estar vinculado a esse conceito, beleza? Então vamos aqui enunciar o exercício. Exercício para casa. Isso aqui também vale para as pessoas que não são assim meus alunos formais de matéria e que estão vendo esses vídeos no YouTube, né? É até uma coisa muito louca, porque assim, a minha ideia de gravar para o YouTube isso daí é simplesmente, velho, para fazer tipo divulgação de conhecimento, divulgação científica. Eu tenho uma visão filosófica sobre conhecimento um pouco diferente da visão do contexto no qual eu estou inserido. Eu não acho que seja meu conhecimento, eu acho que é da humanidade. Eu peguei e eu devolvo. Porque uma hora eu vou embora desse rolê, todo mundo vai. Então a gente tem que pegar, devolver e mandar de volta. Né? E é assim que eu penso na vida de um modo geral. Então isso me fez gravar esses vídeos para o YouTube. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo, velho, responder todo mundo que me manda e-mail, que me manda comentário, porque fica muito difícil. Então assim, eu passo as coisas para a galera do YouTube. E galera do YouTube, se vocês quiserem mais informações, às vezes, por exemplo, notas de aula dos meus cursos, entre no meu site, né, meu site pessoal. Vou até pôr aqui o endereço, porque pode ajudar, que é www.rafaelgabler, que é, no caso, o meu nome, .com. Ou seja, eu comprei um domínio com o meu nome, né, porque não tinha outra pessoa com esse mesmo nome querendo um site para divulgar conhecimento. Eu acho que eu era o único maluco do mundo com esse nome e com essa intenção, então comprei esse domínio. E lá no meu site, uma coisa que eu gosto muito de fazer e que pode ajudar vocês a terem material de estudo e tal, eu geralmente, velho, escaneio as minhas notas de aula. Então talvez, deixa eu até fazer o seguinte, uma coisa mais fácil. Em vez de digitar enunciado, talvez eu tenha esse daqui aqui. Esse daqui, velho. Professor, Diga, senhor. Strict line é a mesma coisa que linha de emissão? Strict line, isso, mesma coisa, sinônimo. Strict line, linha de emissão, path line, linha de trajetória, streamline, linha de corrente. Eu estou procurando aqui e eu acabei de perceber, velho, que eu não tenho um curso de mecânica dos fluidos 2 escaneado. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma pasta pessoal, porque se eu tiver eu já coloco isso para vocês também. Só um segundo, galera. Mas assim, um bizu que pode também ajudar vocês, assim, no meu site tem esses cursos todos que eu já ministrei. E uma coisa que eu curto fazer, você pega, sei lá, Transcal 2. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Arquivos da disciplina. Aqui tem um link para as notas de aula em PDF. Deixa eu ver se está funcionando esse link. Então aqui, sei lá, tem... Você baixa, né? Porque é gigantesco. Mas tem cadernos inteiros meus no meu site, em PDF. Aí você baixa lá, aula 1, aula 2, aula 3. Algumas matérias eu fiz isso, então pode ser um material legal de consulta. Eu não sei se eu tenho aqui em Fluidos 2, deixa eu ver se eu tenho. Se tiver, já passo também para a galera, ou põe no meu site se eu tiver essa informação. Se não tiver, eu vou digitar eu mesmo aqui o enunciado dessa questão. Só um segundo. Disciplinas, Fluidos 2,
Aulas em PDF. Ah, eu tenho essa parada, brother. Eu achava que tinha no meu site. Ó, Mecânica dos Fluidos 2. Isso aqui é meu caderno. Aula 1. É assim que eu preparo meus cursos, né? Tá. E aqui nesse caderno, que eu vou ver se eu passo para vocês. Isso aqui é Fluidos 2, tá? Não é Fluidos 1. Mas muita coisa aparece, porque a parte inicial é a mesma coisa, a gente discutindo conceitos, tal, linha de corrente. Então aqui, ó, na aula 5 do meu PDF, o que eu vou fazer? Tive uma ideia aqui, velho. Eu vou tentar criar no meu site, na parte de ensino, uma seção assim, notas de aula de cursos antigos. E aí eu ponho uma subpágina só, com PDF de todos os meus cursos que eu tenho já escaneados, dentre eles Fluidos 2. No curso de Fluidos 2, na aula 5, eu tenho esse exemplo, que é um exercício, que eu queria que vocês pelo menos estudassem ele, tentassem entender a solução dele, porque ele é um exemplo concreto de como você vai usar as informações referentes ao campo de velocidade de um escoamento para, a partir disso, inferir, né, as linhas de emissão, as linhas de corrente, as linhas de trajetória. Então aqui eu tenho um campo de velocidade bidimensional, que a componente na direção x é um seno de t, então na direção x é uma coisa tipo periódica, e na direção y é 1. Então ele está subindo permanentemente, mas oscilando em x. Esse é o campo de velocidade. Agora, como que as partículas ali imersas vão se comportar, como que um corante vai se dispersar, como que essas linhas de corrente vão se comportar, isso é um outro rolê. Então, na questão A, eu pergunto, determine as equações da trajetória de uma partícula que em t igual a 0 estava passando pelo ponto x1, x2. Esse ponto x1, x2 é o vetor posição dela. Então, o vetor x maiúsculo tem coordenada x1 na direção 1, ou x, e x2 maiúsculo na direção y. Esse aqui era um ponto do espaço que em tempo t igual a 0 estava sendo ocupado por uma partícula que eu chamo de x. Em seguida eu falo, plote diferentes linhas de trajetória nesse plano XY, minúsculo, que é o plano de acordo com um observador, um referencial que está ali parado, olhando esse escoamento, para as seguintes partículas. Partícula x1, x2, que em tempo t igual a 0 passou no ponto 00. A outra partícula, que em tempo t igual a 0 passou no ponto 01. Cada vez que eu mudo aqui essa minha posição ou coordenada, eu estou mudando a partícula que estava naquele ponto em tempo t igual a 0. Então aqui eu teria 5 trajetórias diferentes. Para tempo t igual a 1, plote as diferentes linhas de corrente. Então eu fixei no tempo quais são as linhas tangentes ao vetor velocidade naquele tempo. E para tempo t igual a 5? Então é um exercício assim que você vai viajando no tempo, no espaço, nos conceitos e plotando essas linhas. Em seguida eu peço para plotar as linhas de emissão das partículas que passaram pelo ponto Y, que eu vou chamar de Y1 e 2 igual a 1, 2, para o tempo t igual a 1. Então é super abstrato. Quando vocês forem tentar resolver, vocês não vão entender de primeira, mas aqui tem a solução. E aí eu quero que vocês leiam essa solução e tentem linkar ela com os conceitos da aula de hoje. E no final você vai ter, velho, essas linhas todas aqui, ó. Eu até plotei no meu caderninho aqui, trajetórias das partículas, as linhas de corrente, no tempo t igual a 1, no tempo t igual a 5, a linha de emissão do corante. Tudo isso são representações visuais que eu obtive a partir de uma análise matemática que vem dos assuntos que eu abordei na aula de hoje, definindo linha de trajetória, linha de corrente e linha de emissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr no meu site esse caderno e eu quero que vocês em casa estudem a aula 5, que é uma aula de exercício que eu dava muito tempo atrás no curso de Fluidos 2, que tem tudo a ver com o assunto dessa aula aqui de hoje. Beleza, galera? E aí, claro, vão ter dúvidas, evidentemente, e aí na aula que vem a gente tira essas dúvidas no início da aula, antes de iniciar a gravação no YouTube e tal. Beleza? Diga. Algo que não ficou muito claro pra mim foi as linhas de emissão. E essa aí, realmente, velho, é a que é mais difícil mesmo. Repara, na hora que eu vou resolver as linhas de emissão, aqui, primeiro eu tenho que usar as trajetórias para usar. Então, assim, as linhas de emissão dependem das trajetórias das partículas que durante um intervalo de tempo passaram pelo mesmo ponto do espaço no qual eu estava pondo corante ali. E realmente é a mais treta mesmo.
Então, o que eu poderia falar para você sobre linha de emissão que eu ainda não tenha falado? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme, velho, de ensinar isso para os alunos, porque é muito abstrato mesmo. Mas pense nas linhas de emissão como o conjunto de linhas formado quando diferentes partículas, ao longo de um intervalo de tempo, passaram por um ponto fixo do espaço no qual você injetou corante. Então, você fixa o espaço, fixei o espaço, pus o corante, um intervalo de tempo. Então, ao longo desse tempo de injeção, uma partícula 1, uma partícula 2, uma partícula 3 foram passando por esse mesmo ponto e foram continuando o seu caminho evolutivo ao longo do tempo dentro do escoamento. Esse caminho coletivo percorrido por um conjunto de partículas eu chamo de linha de emissão, né? O recurso visual que eu acho mais claro para você entender é isso. Veja, aqui, velho, eu tenho diferentes linhas coloridas. São as linhas de trajetória de cada partícula. A de emissão é essa outra aqui, ó. Porque é a linha que conecta, né, naquele tempo, o que essas diferentes partículas que percorreram ao longo de diferentes pontos do tempo, um mesmo ponto do espaço, vão fazer em instantes subsequentes. É difícil entender isso aqui, é muito abstrato mesmo. A linha de emissão, essa aí é uma delas, né? Isso. Teria todas, assim, transladadas, né? Para a esquerda, ligando esses pathzinhos dela. Essa é uma delas, é a linha de emissão daquele ponto do espaço. Você vai mudando o ponto do espaço, que você põe corante, você tem diferentes linhas de emissão para diferentes pontos de inserção de corante. Percebe? Essa é uma delas. Essa é uma linha de emissão vinculada a um ponto do espaço. Mas para que você construa uma linha de emissão, você tem que ter um intervalo de tempo de injeção de corante naquele ponto para que se forme uma linha de emissão a partir dela, formada pela composição de diferentes linhas de trajetória de diferentes partículas que naquele ponto do espaço foram ali passando ao longo desses diferentes tempos que compõem um intervalo de tempo de injeção de corante. É abstrato, medite sobre, assista esse vídeo do YouTube dos anos 60, lá o cara vai dar exemplos visuais, porque não adianta. Chega um ponto que eu posso falar o que for aqui, você não vai entender, não tem como entender, você tem que ver. E aí você vai vendo e pensando, talvez, né, com essa coisa mais visual de animações e de vídeos, você consiga formular na sua cabeça um entendimento mais apropriado que a linha de emissão. Mas também você vai precisar fazer aquele exercício 5, porque você tem que linkar isso com a matemática. A matemática ela é muito clara quando ela relaciona as variações no espaço, no tempo, daquele campo de velocidade, com posições específicas que uma partícula ocupou ao longo desse intervalo de tempo numa linha de emissão, ou com uma posição específica que uma partícula específica ocupou num tempo específico, né, que vai levar a uma linha de trajetória daquela partícula específica também. Então você vai precisar linkar para o seu entendimento videozinhos, aquele exercício, né, com essa aula de hoje, e aí talvez você entenda essa diferença melhor. Né? É o que eu recomendo que você faça. O que eu quero que vocês façam? Eu vou pôr essa aula no YouTube, então assistam ela de novo se tiverem dúvidas. Eu vou gerar o PDF dessa aula e mandar no grupo da turma no WhatsApp, então consultem ele. Eu vou pôr no meu site aquele material, notas de aula de Fundos 2. Então estudem a aula 5, que é uma aula de exercício desses conceitos, e assistam o vídeo no YouTube que eu mandei o link. E aí, se ainda assim tiverem dúvidas sobre esses assuntos, na aula que vem a gente gasta os primeiros 20 minutinhos, 15, tirando essas dúvidas. Pode ser? É o máximo que eu consigo fazer, velho, como professor de cinemática dos fluidos. Eu acho isso aqui dificílimo de ensinar, velho. Dificílimo. Diga. Eu só queria saber, assim, em relação a essas linhas de emissão, elas são aleatórias ou, tipo assim, tem como escrever o comportamento delas por uma função matemática? Se você conhece o campo de velocidade, elas não são aleatórias. A questão, exercício da aula 5 é justamente isso. Escreva as funções matemáticas para aquele campo, curte só. Se você tem um campo de velocidade, deixa eu ver aqui. Para esse campo aqui de velocidade, velho, em que a componente em x é um seno e em y é 1, eu conheço o campo. Não tem nada de aleatório, velho. É continha tranquila aqui, ó. As linhas de emissão, elas vêm desse aqui, ó.
y em função de x é essa curva. Ela vai ser um arco cosseno de x mais um cosseno de t. Então, isso aqui é totalmente determinístico, né? Uma vez que eu conheço o campo. Essa questão talvez ela sirva para abrir a cabeça de vocês em relação a esse entendimento, né? Ela é bem legal, assim, você vai ver que não tem nada de aleatório nisso. Uma vez que eu conheça o campo de velocidade. Eu estou sempre chamando a atenção para esse fato, porque conhecer o campo de velocidade é o grande desafio da mecânica dos fluidos. Mas uma vez que eu conheça, como é que eu vou descrever esse movimento? Que é a questão fundamental da cinemática. Uma vez que eu tenho esse campo, como é que eu descrevo, né, o que está acontecendo com isso daqui? Quais são essas curvas, essas linhas, esses movimentos, desses corpos materiais, desses pontos, dessas linhas todas assim, num escoamento? Então, ela não é aleatória uma vez que você conheça o campo de velocidade. Agora, na mecânica dos fluidos, a gente já aprendeu já, velho, que campo de velocidade ele vem de uma equação diferencial parcial não linear, que é Navier-Stokes, que leva à turbulência, que leva ao caos, que é uma coisa muito complicada. Então, o grande desafio é conhecer o campo de velocidade, mas uma vez que você conheça ele, tudo passa a ser bastante determinístico na nossa análise descricionária do movimento de um fluido. Beleza? Eu acho massa que eu dou umas respostas bem viagem, assim, eu fiz, cara, esses moleques estão fritando ali, o cérebro tá pipocando, vai explodir a cabeça. Então, assim, depois da minha aula, vai meditar, vai comer um prato de arroz com frango, que nem o Vitor, né? Vai fazer flexão para mexer o corpo, a cabeça poder, tipo, aliviar um pouco, senão a cabeça explode mesmo, né? E as coisas vão sendo sedimentadas, internalizadas com a prática, com a frustração, com a superação da frustração, com a dúvida, com o desconforto, com a superação do desconforto, com os videozinhos, com o PDF, com os exercícios, com o YouTube, com tudo isso, com sonhos, você vai dormir, você sonha, e no sonho você resolve a equação que você estava buscando a resposta, então o teu cérebro continua ali trabalhando, o que é verdade, né? Existe um estágio do sono em que o cérebro está tão aceso quanto está acordado, só que o corpo está paralisado, então ele está ali processando as coisas, as emoções, as sensações, né? Eu já sonhei, velho, com um riff de guitarra no meu sonho, e eu acordei e eu lembrava das notas e eu fui tocar e fazia sentido, e era legal. Eu já compus música sonhando. Então, assim, isso é uma loucura. E tem uma coisa interessante, se você começa a investigar teus sonhos, você começa a lembrar mais deles. E você começa a se comunicar melhor com o teu inconsciente, você aprende um monte de coisa, véio, quando você vai dormir. É bizarro. Uma sugestão, pega um caderninho para anotar sonho e deixa lá da cama. É sério isso, lá da cama. Aí você acorda, anota o teu sonho. Quanto mais você anotar, mais você vai lembrar dos sonhos. E quanto mais você lembrar, mais você vai interagir com o seu inconsciente e mais você vai conseguir, velho, internalizar processos de aprendizado sobre a vida, sobre ciência e tal, enquanto estiver dormindo. Não é loucura, isso é verdade. Eu faço isso e funciona. Então é uma sugestão também para você explorar o seu psiquismo, que é super interessante. Galera, eu vou encerrar aqui a gravação da aula. Já foi muita loucura nessa aula. Eu acho que vocês vão precisar de um espaço para poder internalizar a loucura que foi a aula de hoje. Então, galera do YouTube, gratidão, né? Beijo no coração. Até semana que vem. Vamos encerrar a gravação.